Sabe aquela sensação de vender, mas chegar no final do mês não conseguir ver o resultado? E se sentir completamente perdida sem saber o quanto gastou e onde gastou? Cancelou o cartão de crédito achando que ele era o grande vilão e que estava levando todo o seu dinheiro. Você até começou esse ano dizendo que ia se organizar, ia quitar as suas dívidas, disse que ia ser um ano completamente diferente e que você ia organizar a sua vida financeira. Você até começou a fazer isso, mas no meio do caminho começou a passar por desafios, sentiu que era muito difícil e ouvindo pessoas de fora dizendo que só se vive uma vez, você acreditou nisso e acabou desistindo. Ainda bem que você encontrou esse vídeo, porque esse vídeo é um sinal para você parar de procrastinar a sua vida financeira. Nesse vídeo eu vou te falar o que está impedindo você de começar a organizar a sua vida financeira de uma vez por todas e vou te passar a base para poder ter uma organização financeira eficaz, o famoso arroz e feijão, que você vai conseguir adaptar aí de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade da sua vida pessoal e do seu negócio. Se você se interessa por aprender sobre organização financeira, desenvolvimento pessoal, já se inscreve, dá like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, vamos começar. Aqui com vocês o meu processo, como que eu comecei a me relacionar com o dinheiro. Primeira coisa que eu precisei fazer foi identificar as minhas crenças. Todos nós crescemos com alguma crença limitante. E essas crenças elas podem ser positivas ou negativas relacionadas ao dinheiro. São crenças que foram sendo enraizadas em nós desde a infância e que a gente cresce repetindo o comportamento dos nossos pais, das pessoas ao nosso redor, como se fosse uma verdade absoluta e de forma inconsciente. Você pode ter crescido achando que você era burra em relação a dinheiro, que você não sabe fazer as contas. Você pode ter ouvido que dinheiro é ruim, que rico é do mal, que dinheiro é difícil, só é importante quem tem dinheiro, entre várias outras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe aquelas pessoas que querem comprar algo só para poder mostrar para o outro? Essa é uma crença de status. Essa pessoa ela quer ter algo para poder mostrar para o outro. Ou aquela outra pessoa que acha que não precisa ter dinheiro, que dinheiro é ruim, ela tem uma crença de aversão ao dinheiro. Então são várias crenças que vão moldando o nosso comportamento. E é importante a gente identificar o que a gente ouvia quando criança que está pesando até os dias de hoje, que você sente que te impede de ter esse relacionamento, de organizar as suas finanças. Temos essas crenças e a gente precisa identificar para poder ressignificar e trabalhar em cima delas. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui para vocês. Eu, quando criança, eu ouvia da minha família que rico não era uma pessoa boa. E por um tempo eu percebi que eu acreditei naquilo. Por exemplo, eu ia a shopping, a restaurantes, eu falava, não vou entrar aí não, esse lugar não é para mim. E levou um tempo até eu me desfazer dessa crença, até eu entender que eu tinha essa crença e que eu poderia me desfazer dela. Então, conforme a gente vai tomando consciência, as coisas vão ficando bem mais claras pra gente, e a gente vai entendendo por que a gente está se comportando daquela forma e a gente ressignifica isso. Eu, por exemplo, hoje, eu amo ir a restaurantes sofisticados, eu me sinto super bem e nesses ambientes, porque eu entendi que eu mereço estar ali. Eu entendi que rico não é uma pessoa ruim, mas essa crença ela foi colocada em mim quando criança. Primeiro, começa a identificar o que você ouvia quando criança que influencia na sua vida até hoje. Segundo, dê um significado positivo a essa crença.
Como eu dei aqui no exemplo agora para vocês. Você está repetindo sobre dinheiro. Será que você acredita mesmo nisso que você está repetindo? Como que você pode ressignificar isso de uma forma positiva? Eu falo que cuidar do dinheiro não é só sobre você fazer as contas, porque se você não acha que aquilo dali é ruim, fazer sua organização financeira é ruim, que aquilo dali não vai te gerar nenhum benefício, como que você vai começar a fazer essa organização financeira, então, se você está bloqueado colocando algo negativo sobre aquilo dali? Nosso cérebro, ele gosta de estímulos. O nosso cérebro, ele precisa de um ponto positivo, de algo que motive ele para poder fazer aquilo dali. Então, se você dá um significado positivo, isso vai fazer com que você queira fazer, queira resolver. Aí a gente entra no segundo ponto que está te impedindo de fazer a sua organização financeira, que é viver no automático. E aí você precisa sair desse automático e começar a colocar intenção naquilo que você faz para a sua vida e para o seu negócio. O que você vai ganhar se organizando financeiramente? Se você cumprir aquela lista que você disse que ia realizar ao longo desse ano, quem vai se beneficiar com isso é você, sua família. Você vai se sentir feliz, orgulhosa, você vai conseguir viajar. O que vai acontecer se você conseguir? Às vezes a gente está tão no automático que a gente esquece de ver a importância que aquilo dali tem pra gente. Será que você não está perdendo o seu tempo em outras questões que não são tão importantes assim? Você poderia estar focando nisso para poder realizar isso que você tanto quer? E eu falo isso porque nada é mais motivador do que os nossos sonhos. E sonho aqui, eu não falo sobre nada exuberante, mas sobre algo simples. Só você sabe o que é realmente importante para você. E o que é importante para você já é um sonho seu. Então você precisa se lembrar todos os dias desse seu sonho. Outra coisa que eu vejo que impede muitas empreendedoras de realizarem a sua organização financeira é a procrastinação. Sabe quando você deixa tudo para depois? Deixa a conta de luz para poder pagar no último dia, mesmo tendo o dinheiro para poder pagar? Por que não resolver isso logo? Toda semana você diz que vai fazer algo, mas você não faz. E quando você faz isso, você está mostrando para o seu cérebro que ele não pode confiar em você. Porque se você diz que vai fazer uma coisa e você não faz, você está criando esse ciclo dentro da sua mente. E a melhor coisa que você pode fazer por você é começar. É parar de procrastinar, é parar de terceirizar também a culpa, os problemas e tomar essa autorresponsabilidade para você. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai começar a se sentir mais tranquila. Você vai começar a visualizar o que está acontecendo com a sua vida financeira e você vai passar a ter mais clareza. Você só precisa tomar essa decisão de mudança e começar a agir. E para você poder começar a agir agora, eu vou te passar aqui alguns passos. Tenho certeza, você implementando por 2 meses já vai te dar uma clareza absurda. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para poder organizar o seu financeiro é separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Sim, abre contas separadas, cada um em um banco ou até no mesmo banco, mas são contas totalmente separadas. A empresa ela tem os próprios gastos dela. Você precisa entender quais são os custos que ela tem, quanto que ela está vendendo e se ela está tirando resultado. E a sua vida pessoal, você precisa entender o seu custo de vida. Quanto que você precisa receber, qual seria o valor ideal. Toda decisão que você for tomar, você precisa entender para onde está indo o seu dinheiro e o quanto você está vendendo e o quanto está entrando. Segundo ponto é, anote as suas finanças, sempre de forma separada, dinheiro pessoal e dinheiro da empresa.
Entenda o seu padrão de gastos, o seu padrão de consumo pessoal e o padrão de gastos da empresa. Assim você vai conseguir ter uma clareza de quanto está indo para fornecedor, o quanto você gasta de combustível, entender as necessidades desse negócio. Terceiro, anote todas as vendas, assim como você também precisa anotar todas as entradas da sua conta pessoal. Anote quais são as suas fontes de renda do pessoal e da sua empresa, todas as vendas, o quanto você tem a receber de cliente. Você precisa ter esse controle. E por último, você vai fazer essa análise semanalmente, mensalmente, fazer esse acompanhamento do seu negócio. Assim você vai ter muito mais clareza para poder tomar as suas decisões. E se esse vídeo aqui te ajudou, fez sentido para você, não esquece de dar like, compartilhar com uma amiga empreendedora que precisa dessas informações e que vai realizar sonhos junto com você. Beijo e até o próximo vídeo.